Bem-vindo ao transbordo auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Os 3 minutos finais de um filme. 2 homens estão perto de um hangar em um pequeno aeródromo à noite. Um está com uniforme de policial, o outro vestido como civil. Eles conversam tensamente, enquanto, ao fundo, um pequeno avião está taxiando para a pista. De repente, um veículo para e um homem com uniforme militar sai. Ele e o policial conversam tensamente. O militar começa a fazer uma ligação. O civil atira nele, matando-o. Um veículo cheio de policiais para abruptamente. Os policiais saindo rapidamente. O policial fala com eles enquanto recolhem o corpo. Eles partem tão abruptamente quanto chegaram, com o corpo, mas não com o atirador. O policial e o civil observam o avião decolar e então saem andando juntos. O que está acontecendo? Um ato criminoso obviamente ocorreu. Pelo cuidado com que o civil mirou, ele claramente tinha a intenção de atirar no homem. Um ato terrível, agravado ainda mais pelo ar impassível do homem. Foi um assassinato a sangue frio, indiferença depravada. É intrigante, no entanto, que o policial não tenha feito nenhuma tentativa de prendê-lo. Possibilidades vêm à mente. Nenhuma delas boa. Talvez o policial tenha sido chantageado pelo civil para olhar para o outro lado. Talvez todos os policiais que apareceram na cena sejam corruptos, comprados por algum cartel de drogas. Ou talvez o policial seja na verdade um impostor. Não se pode ter certeza, mas está claro que esta foi uma cena de corrupção intencional e violência sem lei. O policial e o civil exemplos de humanos no seu pior. Isso é certo. A intenção figura proeminentemente em questões sobre responsabilidade moral. A pessoa teve a intenção de agir como agiu. Quando exatamente a intenção foi formada? Ela sabia que poderia ter feito diferente? Ela sentiu um senso de propriedade sobre sua intenção? Estas são questões centrais para filósofos, juristas, psicólogos e neurobiólogos. Na verdade, uma porcentagem enorme da pesquisa feita sobre o debate do livre-arbítrio gira em torno da intenção, frequentemente examinando microscopicamente o papel da intenção nos segundos antes que um comportamento aconteça. Conferências inteiras, volumes editados, carreiras, foram gastos nesses poucos segundos, e de muitas maneiras, esse foco está no cerne dos argumentos que apoiam o compatibilismo. Isso porque todos os experimentos cuidadosos, nuançados e inteligentes feitos sobre o assunto coletivamente falham em falsificar o livre-arbítrio. Após revisar essas descobertas, o propósito deste capítulo é mostrar como, no entanto, tudo isso é, em última análise, irrelevante para decidir que não há livre-arbítrio. Isso porque essa abordagem perde 99% da história por não fazer a pergunta-chave. E de onde veio essa intenção, em primeiro lugar? Isso é tão importante porque, como veremos, embora certamente possa parecer às vezes que somos livres para fazer o que pretendemos, nunca somos livres para pretender o que pretendemos. Manter a crença no livre-arbítrio, por deixar de fazer essa pergunta, pode ser cruel e imoral, e é tão míope quanto acreditar que tudo o que você precisa saber para avaliar um filme é assistir aos seus 3 minutos finais. Sem essa perspectiva mais ampla, entender as características e consequências da intenção não vale grande coisa. Capítulo 2. 300 milissegundos. Vamos começar com William Henry Harrison, 9º presidente dos Estados Unidos, lembrado apenas por insistentemente e de forma idiota fazer um discurso de posse recorde de 2 horas no frio congelante de janeiro de 1841. Sem casaco ou chapéu. Ele pegou pneumonia e morreu um mês depois. O primeiro presidente a morrer no cargo. Com isso resolvido, pense em William Henry Harrison. Mas primeiro, vamos colar eletrodos por todo o seu couro cabeludo para um eletroencefalograma, EEG, para observar as ondas de excitação neuronal geradas pelo seu córtex quando você está pensando em Bill. Agora não pense em Harrison. Pense em qualquer outra coisa, enquanto continuamos registrando seu EEG. Bom, muito bem.
Agora não pense em Harrison, mas planeje pensar nele quando quiser, um pouco mais tarde, e aperte este botão no instante em que o fizer. Além disso, fique de olho no ponteiro dos segundos deste relógio e anote quando você escolheu pensar em Harrison. Também vamos conectar sua mão com eletrodos de registro, para detectar precisamente quando você começa a apertar. Enquanto isso, o EEG detectará quando os neurônios que comandam esses músculos, para apertar o botão, começam a ser ativados. E é isto que descobrimos. Esses neurônios já haviam sido ativados antes que você pensasse que estava escolhendo livremente começar a apertar o botão. Mas o desenho experimental deste estudo não é perfeito, por causa de sua inespecificidade. Podemos ter acabado de aprender o que está acontecendo em seu cérebro quando ele está genericamente fazendo algo, em oposição a fazer este algo em particular. Vamos mudar, em vez disso, para sua escolha entre fazer A e fazer B. William Henry Harrison senta-se para comer alguns hambúrgueres e batatas fritas contaminados com febre tifoide, e ele pede ketchup. Se você decidir que ele teria pronunciado ketchup, aperte imediatamente este botão com a mão esquerda. Se fosse catsup, aperte este outro botão com a direita A. Não pense na pronúncia dele de ketchup agora. Apenas olhe para o relógio e nos diga o instante em que você escolheu qual botão apertar. E você obtém a mesma resposta. Os neurônios responsáveis por qualquer mão que aperta o botão ativam-se antes que você, conscientemente, formasse sua escolha. Vamos fazer algo mais sofisticado agora do que olhar para ondas cerebrais, já que o EEG reflete a atividade de centenas de milhões de neurônios ao mesmo tempo, tornando difícil saber o que está acontecendo em regiões cerebrais específicas. Graças a uma bolsa da Fundação, compramos um sistema de neuroimagem e faremos ressonância magnética funcional fMRI do seu cérebro, enquanto você realiza a tarefa. Isso nos dirá sobre a atividade em cada região cerebral individual ao mesmo tempo. Os resultados mostram claramente, mais uma vez, que regiões específicas decidiram qual botão apertar antes que você acredite ter escolhido consciente e livremente. Até 10 segundos antes, na verdade. Esqueça a fMRI e as imagens que ela produz, onde o sinal de um único pixel reflete a atividade de cerca de 500 mil de neurônios. Em vez disso, vamos perfurar buracos em sua cabeça e então inserir eletrodos em seu cérebro para monitorar a atividade de neurônios individuais. Usando esta abordagem, mais uma vez, podemos dizer se você optará por ketchup ou catsup a partir da atividade dos neurônios antes que você acredite ter decidido. Estas são as abordagens e descobertas básicas em uma série monumental de estudos que produziram uma tempestade de merda monumental sobre se eles demonstram que o livre-arbítrio é um mito. Estas são as descobertas centrais em praticamente todos os debates sobre o que a neurociência pode nos dizer sobre o assunto. E eu acho que, no final das contas, esses estudos são irrelevantes. Tudo começou com Benjamin Libet, um neurocientista da Universidade da Califórnia em São Francisco, em um estudo de 1983, tão provocativo que pelo menos um filósofo se refere a ele como infame. Há conferências realizadas sobre ele, e cientistas são descritos como fazendo estudos no estilo de Libet. Nós conhecemos o arranjo experimental. Aqui está um botão. Aperte-o quando quiser. Não pense sobre isso de antemão. Olhe para este relógio sofisticado que torna fácil detectar frações de segundo e nos diga quando você decidiu apertar o botão. Aquele momento de consciência quando você tomou sua decisão livremente. Enquanto isso, estaremos coletando dados de EEG de você e monitorando exatamente quando seu dedo começa a se mover. Disso surgiram as descobertas básicas. As pessoas relataram que decidiram apertar o botão cerca de 200 milissegundos, 0,2 de segundo, antes de seu dedo começar a se mover. Havia também um padrão de EEG distinto, chamado de potencial de prontidão, quando as pessoas se preparavam para se mover. Isso emanava de uma parte do cérebro chamada SMA, área motora suplementar, que envia projeções pela espinha, estimulando o movimento muscular. Mas aqui está a coisa maluca. O potencial de prontidão.
A evidência de que o cérebro havia se comprometido a apertar o botão ocorreu cerca de 300 milissegundos antes que as pessoas acreditassem ter decidido apertar o botão. Essa sensação de escolha livre é apenas uma ilusão post-hoc, um falso senso de agência. Esta é a observação que deu início a tudo. Leia artigos técnicos sobre biologia e livre-arbítrio, e em 99,9% deles, Libet aparecerá, geralmente no segundo parágrafo. O mesmo vale para artigos na imprensa leiga. Cientista prova que não há livre-arbítrio. Seu cérebro decide antes que você pense que decidiu. Isso inspirou uma infinidade de pesquisas e teorizações de acompanhamento. As pessoas ainda estão fazendo estudos diretamente inspirados por Libet, quase 40 anos após sua publicação de 1983. Por exemplo, há um artigo de 2020 intitulado Relatos de Intenção de Libet são inválidos. Ter seu trabalho importante o suficiente para que, décadas later, as pessoas ainda estejam falando mal dele é a imortalidade para um cientista. A descoberta básica de Libet de que você está se enganando se pensa que tomou uma decisão quando sente que tomou foi replicada. O neurocientista Patrick Haggard, da University College London, fez com que os participantes escolhessem entre dois botões, escolher fazer A versus B, em vez de escolher fazer algo versus não fazer. Isso sugeriu a mesma conclusão de que o cérebro, aparentemente, decidiu antes que você pense que decidiu. Essas descobertas deram início ao Libet 2, o trabalho de John Dylan Haynes e colegas da Universidade Humboldt, na Alemanha. Isso foi 25 anos depois com ressonâncias magnéticas funcionais disponíveis. Todo o resto era igual. Mais uma vez, a sensação de escolha consciente das pessoas surgiu cerca de 200 milissegundos antes que os músculos começassem a se mover. Mais importante, o estudo replicou a conclusão de Libet, detalhando-a ainda mais. Com a fMRI, Haynes conseguiu identificar a decisão de qual botão apertar ainda mais acima na cadeia de comando do cérebro, no córtex pré-frontal, PFC. Isso fazia sentido, já que o PFC é onde as decisões executivas são tomadas. Quando o PFC, junto com o resto do córtex frontal, é destruído, a pessoa toma decisões terríveis e desinibidas. Para simplificar um pouco depois de decidir, o PFC passa a decisão para o restante do córtex frontal, que a passa para o córtex pré-motor, depois para o SMA e, alguns passos depois, para seus músculos. Apoiando a visão de que Haynes havia detectado a tomada de decisão mais acima no processo, o PFC estava tomando sua decisão até 10 segundos antes que os participantes sentissem que estavam decidindo conscientemente. Então, o Libet 3 explorou a ideia de que o livre-arbítrio é uma ilusão até o nível de monitorar a atividade de neurônios individuais. O neurocientista Itzhak Fried, da UCLA, trabalhou com pacientes com epilepsia intratável que não respondiam a medicamentos anticonvulsivantes. Como último recurso, os neurocirurgiões removem a parte do cérebro onde essas convulsões se iniciam. Com os pacientes de Fried, era o córtex frontal. Obviamente, deseja-se minimizar a quantidade de tecido removido e, em preparação para isso, eletrodos são implantados na área-alvo antes da cirurgia, permitindo o monitoramento da atividade ali. Isso fornece um mapa detalhado da função, dizendo quais subpartes você deve evitar remover, se houver alguma margem de manobra. Então, Fried pedia aos participantes que realizassem uma tarefa no estilo de Libet, enquanto eletrodos em seu córtex frontal detectavam quando neurônios específicos ali eram ativados. A mesma conclusão. Alguns neurônios ativavam-se em preparação para uma decisão de movimento específica, segundos antes que os participantes afirmassem ter decidido conscientemente. Em estudos relacionados fascinantes, ele mostrou que neurônios no hipocampo que codificam uma memória episódica específica ativam-se 1 a 2 segundos antes que a pessoa tome consciência de estar lembrando livremente dessa memória. Assim, 3 técnicas diferentes, monitorando a atividade de centenas de milhões de neurônios até neurônios individuais, todas mostram que no momento em que acreditamos
estar escolhendo consciente e livremente fazer algo. A sorte neurobiológica já está lançada. Essa sensação de intenção consciente é uma reflexão posterior e relevante. Essa conclusão é reforçada por estudos que mostram o quão maleável é o senso de intenção e agência. De volta ao paradigma básico de Libet, desta vez, apertar um botão fazia um sino tocar, e os pesquisadores variavam o tempo de atraso, em fração de segundo, entre o apertar e o tocar. Quando o toque do sino era atrasado, os participantes relatavam que sua intenção de apertar o botão vinha um pouco mais tarde do que o habitual, sem que o potencial de prontidão ou o movimento real mudassem. Outro estudo mostrou que se você se sente feliz, você percebe esse senso consciente de escolha mais cedo do que se estiver infeliz, mostrando como nosso senso consciente de escolha pode ser inconstante e subjetivo. Outros estudos com pessoas submetidas à neurocirurgia para a epilepsia intratável, enquanto isso, mostraram que o senso de movimento intencional e o movimento real podem ser separados. Estimule uma região cerebral adicional relevante para a tomada de decisão, e as pessoas afirmavam ter acabado de se mover voluntariamente, sem sequer ter intencionado um músculo. Estimule o pré-SMA, em vez disso. E as pessoas moviam o dedo enquanto afirmavam que não o haviam feito. Um distúrbio neurológico reforça essas descobertas. Danos causados por AVC em parte do SMA produzem a síndrome da mão anárquica, onde a mão controlada por aquele lado do SMA age contra a vontade da pessoa, por exemplo, pegando comida do prato de outra pessoa. Os pacientes chegam a conter sua mão anárquica com a outra. Isso sugere que o SMA mantém a volição focada na tarefa, ligando a intenção à ação, tudo antes que a pessoa acredite ter formado essa intenção. Estudos de psicologia também mostram como o senso de agência pode ser ilusório. Em um estudo, apertar um botão era seguido imediatamente por uma luz acendendo. Algumas vezes, a porcentagem de tempo que a luz acendia era variada. Perguntava-se então aos participantes quanto controle eles sentiam ter sobre a luz. As pessoas consistentemente superestimam a confiabilidade com que a luz ocorre, sentindo que a controlam. Em outro estudo, os participantes acreditavam estar escolhendo voluntariamente qual mão usar para apertar um botão. Sem que soubessem, a escolha da mão estava sendo controlada por estimulação magnética transcraniana de seu córtex motor. No entanto, os participantes percebiam a si mesmos como controladores de suas decisões. Enquanto isso, outros estudos usaram manipulações saídas diretamente do Manual de Mágicos e Mentalistas, com os participantes reivindicando agência sobre eventos que, na verdade, já estavam determinados e fora de seu controle. Se você faz X, e isso é seguido por Y, o que aumenta as chances de você sentir que causou Y. O psicólogo Daniel Wagner, de Harvard, um contribuidor fundamental nesta área, identificou 3 variáveis lógicas. Uma é a prioridade. Quanto menor o atraso entre X e Y, mais prontamente temos um senso ilusório de vontade. Há também a consistência e a exclusividade. Quão consistentemente e acontece depois que você fez X, e com que frequência Y acontece na ausência de X. Quanto mais do primeiro e menos do último, mais forte é a ilusão. Coletivamente, o que essa literatura libetiana, começando com Libet, mostra? Que podemos ter um senso ilusório de agência, onde nosso senso de escolher livre e conscientemente agir pode ser desconectado da realidade. Podemos ser manipulados quanto a quando sentimos pela primeira vez um senso de controle consciente. Acima de tudo, esse senso de agência vem depois que o cérebro já se comprometeu com uma ação. O livre-arbítrio é um mito. Surpresa! As pessoas têm gritado umas com as outras sobre essas conclusões desde então, como os incompatibilistas perpetuamente citando Libet e seus descendentes, e os compatibilistas sendo depreciadores desdenhosos de toda a literatura. Não demorou muito para começar. 2 anos após seu artigo histórico,
Libet publicou uma revisão em um periódico de comentários de pares, onde alguém apresenta um artigo teórico sobre um tópico controverso, seguido por breves comentários dos amigos e inimigos do cientista. Comentaristas atacando Libet o acusaram de erros grosseiros, de ignorar conceitos fundamentais de medição, de falta de sofisticação conceitual. As críticas ao trabalho de Libet, Heinz, Fried, Wegner e amigos continuam implacáveis. Algumas se concentram em minúcias como as limitações do uso de eggs, fMRI e registros de neurônios únicos, ou nas armadilhas inerentes ao autorrelato dos participantes sobre quase tudo. Mas a maioria das críticas é mais conceitual e coletivamente mostra que os rumores de que o libetianismo está matando o livre-arbítrio são exagerados. Vale a pena detalhá-las. Vocês proclamam a morte do livre-arbítrio, baseados em movimentos espontâneos dos dedos? A literatura libetiana é construída em torno de pessoas, decidindo espontaneamente fazer algo. Na visão de Manuel Vargas, o livre-arbítrio gira em torno de ser orientado para o futuro. Suportar um custo imediato por um objetivo de longo prazo. E assim o experimento de Libet insistiu em uma ação puramente imediata e impulsiva, que é, precisamente, para o que o livre-arbítrio não serve. Além disso, o que estava sendo decidido espontaneamente era apertar um botão, e isso tem pouca semelhança com o fato de termos livre-arbítrio em relação às nossas crenças e valores ou às nossas ações mais consequentes. Nas palavras do psicólogo Uri Maoz da Universidade Chapman, este é um contraste entre selecionar e escolher. Libet é sobre selecionar qual caixa de Cheerios pegar na prateleira do supermercado, não sobre escolher algo importante. A filósofa de Dartmouth, a Dina Roskis, por exemplo, vê a seleção do mundo de Libet como uma caricatura da escolha real, apequenada até mesmo pela complexidade de decidir entre chá e café. A descoberta de Libet se aplica a algo mais interessante do que apertar botões? Fried replicou o efeito Libet quando os participantes em um simulador de direção escolheram between virar à esquerda e virar à direita. Outro estudo fundiu a neurociência com a saída do laboratório em um dia ensolarado, verificando o fenômeno de Libet em participantes pouco antes de saltarem de bungee jump. Os neurocientistas, agarrando seus equipamentos, pularam também? Não. Um dispositivo de egg sem fio foi amarrado às cabeças dos saltadores, fazendo-os parecer marcianos persuadidos a saltar de bungee jump por colegas de fraternidade depois de um beer pong. Resultados? Replicação de Libet, onde um potencial de prontidão precedeu a crença dos participantes de que haviam decidido pular. Ao que os compatibilistas responderam, isso ainda é totalmente artificial. Escolher quando saltar em um abismo, ou se deve virar à esquerda ou à direita em um simulador de direção, não nos diz nada sobre nosso livre-arbítrio ao escolher entre, digamos, tornar-se um nudista versus um budista, ou tornar-se um algologista versus um alergologista. Essa crítica foi apoiada por um estudo particularmente elegante. Na primeira situação, os participantes eram apresentados a 2 botões, informados de que cada um representava uma instituição de caridade específica. Aperte um dos botões e essa instituição de caridade receberá $1.000 e receberá $1.000. Segunda versão. 2 botões, 2 instituições de caridade. Aperte qualquer botão que você quiser. Cada instituição de caridade receberá $500. O cérebro estava comandando o mesmo movimento em ambos os cenários, mas a escolha no primeiro era altamente consequente, enquanto a do segundo era tão arbitrária quanto a do estudo de Libet. A situação entediante e arbitrária evocou o potencial de prontidão usual antes que houvesse um senso de decisão consciente. A consequente não. Em outras palavras, Libet não nos diz nada sobre um livre-arbítrio que valha a pena desejar. Nas palavras maravilhosamente sarcásticas de um importante compatibilista, a principal conclusão de toda essa literatura é: não jogue pedra, papel e tesoura, valendo dinheiro com um desses pesquisadores céticos do livre-arbítrio, se sua cabeça estiver em uma máquina de fMRI. Mas então,
veio a vingança dos céticos do livre-arbítrio. O grupo de Haynes imaginou o cérebro de participantes engajados em uma tarefa não motora, escolhendo entre somar ou subtrair um número de outro. Eles encontraram uma assinatura neural da decisão, vindo antes da consciência, mas vindo de uma região cerebral diferente do SNA, chamada de córtex cingulado posterior precuneo. Então, talvez os cientistas do estudo de escolher a caridade estivessem apenas olhando na parte errada do cérebro. Regiões cerebrais simples decidem coisas antes que você pense que tomou conscientemente uma decisão simples. Regiões mais complicadas antes que você pense. O júri ainda não decidiu, porque a literatura libetiana permanece quase inteiramente sobre decisões espontâneas, a respeito de coisas bastante simples. Vamos à próxima crítica geral. 60%? Sério? O que significa se tornar ciente de uma decisão consciente? O que decidir e pretender realmente significam? Novamente, a semântica que não é apenas semântica. Os filósofos se esbaldam aqui de maneiras sutis que deixam muitos neurocientistas, por exemplo, eu, boquiabertos em admiração desarmada. Quanto tempo leva para se concentrar em focar no ponteiro dos segundos de um relógio? Em seus escritos, Roskis enfatiza a diferença entre intenção consciente e consciência da intenção. Alfred Melly especula que o potencial de prontidão é o momento em que, de fato, você escolheu livremente de forma legítima, e então leva um pouco de tempo para você se tornar conscientemente ciente de sua escolha livremente feita. Argumentando contra isso, um estudo mostrou que no momento do início do potencial de prontidão, em vez de pensar sobre quando iriam se mover, muitos participantes estavam pensando em coisas como o jantar. Você pode decidir. Pretender e ter uma intenção são a mesma coisa? Libet instruiu os participantes a anotar o momento em que tomaram consciência pela primeira vez da experiência subjetiva de querer ou pretender agir. Mas querer e pretender são o mesmo. É possível ser espontâneo quando lhe disseram para ser espontâneo? Já que estamos nisso, o que realmente é um potencial de prontidão? Notavelmente, quase 40 anos depois de Libet, um artigo ainda pode ser intitulado "O que é o potencial de prontidão?" Poderia ser o decidir fazer, a intenção real, enquanto o senso consciente de decisão é o decidir fazer agora, uma implementação da intenção. Talvez o potencial de prontidão não signifique nada. Alguns modelos sugerem que é apenas o ponto onde a atividade aleatória na SMA ultrapassa um limiar detectável. Melly sugere veementemente que o potencial de prontidão não é uma decisão, mas um impulso, e a física Susan Pocket e a psicóloga Suzanne Purdy, ambas da Universidade de Auckland, mostraram que o potencial de prontidão é menos consistente e mais curto quando os participantes estão planejando identificar quando tomaram uma decisão, em vez de quando sentiram um impulso. Para outros, o potencial de prontidão é o processo que leva à decisão, não a decisão em si. Um experimento inteligente apoia essa interpretação. Nele, os participantes eram apresentados a 4 letras aleatórias e instruídos a escolher uma em suas mentes. Às vezes, eles eram então sinalizados para apertar um botão correspondente àquela letra, às vezes, não. Assim, o mesmo processo de tomada de decisão ocorria em ambos os cenários, mas apenas um realmente produzia movimento. Crucialmente, um potencial de prontidão semelhante ocorreu em ambos os casos, sugerindo, nas palavras do neurocientista compatibilista Michael Gazzaniga, que em vez de o SMA decidir decretar um movimento, ele está se aquecendo para sua participação nos eventos dinâmicos. Então, os potenciais de prontidão e seus precursores são decisões ou impulsos? Uma decisão é uma decisão, mas um impulso é apenas uma probabilidade aumentada de uma decisão. Um sinal pré-consciente como um potencial de prontidão alguma vez ocorre, e apesar disso, o movimento não acontece? Um movimento alguma vez ocorre sem um sinal pré-consciente o precedendo? Combinando essas duas perguntas,
Com que precisão esses sinais pré-conscientes preveem o comportamento real? Algo próximo de 100% de precisão seria um grande golpe para a crença no livre-arbítrio. Em contraste, quanto mais próxima a precisão for do acaso, ou seja, 50%, menos provável é que o cérebro decida algo antes de sentirmos um senso de escolha. Acontece que a previsibilidade não é tão boa assim. O estudo original de Libet foi feito de tal forma que não foi possível gerar um número para isso. No entanto, nos estudos de Haynes, as imagens de fMRI previram qual comportamento ocorreu com apenas cerca de 60% de precisão, quase no nível do acaso. Para Amélie, uma taxa de precisão de 60% na previsão de qual botão um participante pressionará em seguida não parece ser uma grande ameaça ao livre-arbítrio. Nas palavras de Hoskins, tudo o que sugere é que existem alguns fatores físicos que influenciam a tomada de decisão. Os estudos de Fred, registrando neurônios individuais, elevaram a precisão para a faixa dos 80%. Embora certamente melhor que o acaso, isso certamente não constitui um prego no caixão do livre-arbítrio. Agora, vamos às próximas críticas. O que é consciência? O que é consciência? Dar a esta sessão este título ridículo reflete o quão pouco entusiasmado estou por ter que escrever este próximo trecho. Eu não entendo o que é consciência. Não consigo defini-la. Não consigo entender o que os filósofos escrevem sobre ela. Nem o dos neurocientistas, aliás, a menos que seja consciência no sentido neurológico enfadonho, como não experienciar a consciência porque você está em coma. No entanto, a consciência é central para os debates de Libet, às vezes, de uma forma bastante pesada. Por exemplo, veja Amélie, em um livro cujo título anuncia que ele não está medindo palavras. Livre. Por que a ciência não refutou o livre-arbítrio? Em seu primeiro parágrafo, ele escreve: existem dois principais argumentos científicos, hoje, contra a existência do livre-arbítrio. Um surge de psicólogos sociais, mostrando que o comportamento pode ser manipulado por fatores dos quais não temos consciência. Vimos exemplos disso. O outro é de neurocientistas cuja afirmação básica é que todas as nossas decisões são tomadas inconscientemente, e, portanto, não livremente, e tal como eu. Em outras palavras, que a consciência é apenas um epifenômeno. Um senso ilusório e reconstrutivo de controle irrelevante para nosso comportamento real. Isso me parece uma forma excessivamente dogmática de representar apenas um dos muitos estilos de pensamento neurocientífico sobre o assunto. Unianaya de A. Vocês neurocientistas não apenas comem seus mortos, mas também acreditam que todas as nossas decisões são inconscientes importa, porque não deveríamos ser moralmente responsáveis por nossos comportamentos inconscientes. Seguara o neurocientista Michael Shadlen, da Universidade de Columbia, cuja excelente pesquisa informou os debates sobre o livre-arbítrio, apresente um argumento vigoroso junto. Compatibilistas tentando se defender dos libetianos, muitas vezes, fazem sua última resistência com a consciência. Ok. Suponha que Libet, Haynes, Fred, e assim por diante, Heimador Noble. Nado dorso. Vamos conceder isso aos incompatibilistas. Mas transformar essa decisão pré-consciente em comportamento real requer esse senso consciente de agência? Porque se sim, em vez de contornar a consciência como uma irrelevância, o livre-arbítrio não pode ser descartado. Como vimos, saber qual foi a decisão pré-consciente do cérebro prevê moderadamente se o comportamento realmente ocorrerá. Mas e quanto à relação entre a decisão pré-consciente do cérebro e o senso de agência consciente? Alguma vez existe um potencial de prontidão seguido por um comportamento sem um senso consciente de agência no meio. Um estudo legal feito pela neurocientista de Dartmouth, Talia Whitley, e colaboradores, mostra precisamente isso. Os participantes foram hipnotizados e receberam uma sugestão pós-hipnótica para fazerem um movimento espontâneo, do tipo Libet. Neste caso, quando acionados pela sugestão indicada, haveria um potencial de prontidão e o movimento subsequente, sem consciência no meio.
A consciência é um soluço irrelevante. Claro, replicam os compatibilistas. Isso não significa que o comportamento intencional sempre contorne a consciência. Rejeitar o livre-arbítrio com base no que acontece no cérebro pós-hipnótico é um tanto frágil. E há um nível de ordem superior para esta questão. Algo enfatizado pelo filósofo incompatibilista Greg Caruso da Universidade Estadual de Nova York. Você está jogando futebol? Você tem a bola. E você decide conscientemente que vai tentar passar por este defensor, em vez de passar a bola. No processo de então tentar fazer isso, você faz uma variedade de movimentos procedimentais que não está escolhendo conscientemente. O que significa que você fez a escolha explícita de deixar um processo implícito específico assumir o controle? O debate continua, não apenas sobre se o pré-consciente requer a consciência como fator mediador, mas também sobre se ambos podem causar simultaneamente um comportamento. Em meio a esses mistérios, é extremamente importante saber se a decisão pré-consciente requer a consciência como mediadora. Por quê? Porque durante esse momento de mediação consciente, deveríamos então ser capazes de vetar uma decisão, impedir que ela aconteça. E você pode pendurar a responsabilidade moral nisso. O não livre-arbítrio. O poder de vetar, mesmo que não tenhamos livre-arbítrio, temos o não livre-arbítrio. A capacidade de pisar no freio entre o momento daquele senso consciente de escolher livremente fazer algo e o comportamento em si. Foi isso que Libet concluiu de seus estudos. Claramente temos esse poder de veto. Em pequena escala, você está prestes a pegar mais M e MS, mas para um instante, antes. Em maior escala, você está prestes a dizer algo extremamente inadequado e desinibido. Mas, graças a Deus, você se contém, enquanto sua laringe se aquece para condená-lo. As descobertas libetianas básicas deram origem a uma variedade de estudos que analisam onde o veto de ações se encaixa. Faça ou não. Uma vez que ocorre esse senso consciente de intenção, os participantes têm a opção de parar. Faça agora, ou daqui a pouco. Uma vez que ocorre esse senso consciente de intenção, aperte imediatamente o botão, ou primeiro conte até 10. Impor um veto externo. Em um estudo de interface cérebro-computador, os pesquisadores usaram um algoritmo de aprendizado de máquina que monitorava o potencial de prontidão de um participante, prevendo em tempo real quando a pessoa estava prestes a se mover. Em parte do tempo, o computador sinalizava ao participante. Para parar o movimento a tempo, o computador sinalizava. Claro, as pessoas geralmente conseguiam parar a si mesmas até um ponto sem retorno, que correspondia aproximadamente a quando os neurônios que enviam um comando diretamente para os músculos estavam prestes a disparar. Como tal, um potencial de prontidão não constitui uma decisão imparável, e geralmente pareceria o mesmo se o participante fosse definitivamente apertar um botão ou se houvesse a possibilidade de um veto. Como funciona o veto? Neurobiologicamente. Pisar no freio envolvia a ativação de neurônios um pouco antes do SMA. Libet pode ter notado isso em um estudo de acompanhamento examinando o não livre-arbítrio. Assim que os participantes tinham aquele senso consciente de intenção, eles deveriam vetar a ação. Nesse ponto, a parte final do potencial de prontidão perderia força, se achataria. Enquanto isso, outros estudos exploraram desdobramentos interessantes do não livre-arbítrio. Qual é a neurobiologia de um jogador em uma maré de azar que consegue parar de jogar, em comparação com um que não consegue? O que acontece com o não livre-arbítrio quando há álcool a bordo? E crianças versus adultos? Acontece que crianças precisam ativar mais seu córtex frontal do que adultos para obter a mesma eficácia na inibição de uma ação. Então, o que todas essas versões de vetar um comportamento em uma fração de segundo dizem sobre o livre-arbítrio? Depende de com quem você fala, naturalmente.
Descobertas como essas apoiaram um modelo de 2 estágios sobre como supostamente somos os capitães de nosso destino. Um modelo defendido por todos, desde William James até muitos compatibilistas contemporâneos. Estágio 1. A parte livre. Seu cérebro espontaneamente escolhe, em meio a possibilidades alternativas, gerar a propensão para alguma ação. Estágio 2. A parte da vontade. É onde você conscientemente considera essa propensão e, ou dá o sinal verde para ela, ou a veta, usando o não livre-arbítrio. Como escreve um proponente: a liberdade surge da geração criativa e indeterminística de possibilidades alternativas que se apresentam à vontade para avaliação e seleção. Ou nas palavras de Milley, mesmo que os impulsos para apertar sejam determinados pela atividade cerebral inconsciente, pode depender dos participantes agir ou não sobre esses impulsos. Assim, nossos cérebros geram uma sugestão, e nós então a julgamos. Esse dualismo atrasa nosso pensamento em séculos. A conclusão alternativa é que o não livre-arbítrio é tão suspeito quanto o livre-arbítrio. E pelas mesmas razões. Inibir um comportamento não tem propriedades neurobiológicas mais sofisticadas do que ativar um comportamento. E os circuitos cerebrais até usam seus componentes de forma intercambiável. Por exemplo, às vezes os cérebros fazem algo ativando o neurônio X, às vezes inibindo o neurônio que está inibindo o neurônio X. Chamar o primeiro de livre-arbítrio é o último de não livre-arbítrio é igualmente insustentável. Isso lembra o desafio do capítulo 1, de encontrar um neurônio que tenha iniciado algum ato, sem ser influenciado por qualquer outro neurônio, ou por qualquer evento biológico anterior. Agora, o desafio é encontrar um neurônio que tenha sido igualmente autônomo em impedir um ato. Não existem neurônios de livre-arbítrio, nem de não livre-arbítrio. Tendo revisado esses debates, o que podemos concluir? Para os libetianos, esses estudos mostram que nossos cérebros decidem realizar um comportamento antes que pensemos que o fizemos de forma livre e consciente. Mas, dadas as críticas que foram levantadas, acho que tudo o que se pode concluir é que, em algumas circunstâncias bastante artificiais, certas medidas da função cerebral são moderadamente preditivas de um comportamento subsequente. O livre-arbítrio, acredito eu, sobrevive ao libetianismo. E, no entanto, acho que isso é irrelevante. Só para o caso de você pensar que tudo isso era acadêmico. Os debates sobre Libet e seus descendentes podem ser resumidos a uma questão de intenção. Quando decidimos conscientemente que pretendemos fazer algo, o sistema nervoso já começou a agir com base nessa intenção. E o que significa se começou? Uma pergunta relacionada é gritantemente importante, em uma das áreas onde todo esse alvoroço sobre o livre-arbítrio é profundamente consequencial: no tribunal. Quando alguém age de maneira criminosa, essa pessoa teve a intenção. Com isso, não estou sugerindo juízes de peruca, discutindo sobre os potenciais de prontidão de alguns ninguém. Em vez disso, as questões que definem intenção são se um réu poderia prever, sem dúvida substancial, o que aconteceria como resultado de sua ação ou inação, e se ele estava de acordo com esse resultado. Dessa perspectiva, a menos que houvesse intenção nesse sentido, uma pessoa não deveria ser condenada por um crime. Naturalmente, isso gera questões complexas. Por exemplo, ter a intenção de atirar em alguém, mas errar, deveria contar como um crime menor do que atirar com sucesso? Dirigir com um nível de álcool no sangue na faixa que prejudica o controle do carro, deveria contar como uma transgressão menor. Se você deu sorte e não matou um pedestre do que se tivesse matado, uma questão que o filósofo de Oxford Neil Levy explorou com o conceito de sorte moral. Como outra complicação, o campo jurídico distingue entre intenção geral e específica. A primeira é sobre a intenção de cometer um crime, enquanto a segunda é a intenção de cometer um crime, bem como a intenção de uma consequência específica. A acusação da última é definitivamente mais séria do que a da primeira. Outra questão que pode surgir
é decidir se alguém agiu intencionalmente por medo ou raiva. Com o medo, especialmente quando razoável, sendo visto como mais atenuante, acredite em mim, se o júri fosse composto por neurocientistas, eles deliberariam por uma eternidade, tentando decidir qual emoção estava ocorrendo. E se alguém teve a intenção de fazer algo criminoso, mas em vez disso, não intencionalmente, fez outra coisa criminosa? Uma questão que todos reconhecemos é quanto tempo antes de um comportamento, a intenção foi formada. Este é o mundo da premeditação. A diferença entre, digamos, um crime passional com alguns milissegundos de intenção versus uma ação longamente planejada. É bastante incerto legalmente exatamente quanto tempo se precisa meditar sobre um ato intencional para que ele conte como premeditado. Como exemplo dessa falta de clareza, certa vez fui testemunha de ensino em um julgamento onde uma questão crucial era se 8 segundos, conforme registrado por uma câmera de CCTV, é tempo suficiente para alguém em uma circunstância de risco de vida premeditar um assassinato. Meus 2 centavos foram que, nas circunstâncias envolvidas, 8 segundos não apenas não eram tempo suficiente para um cérebro fazer um pensamento premeditado, como também não eram tempo suficiente para ele fazer qualquer pensamento, e o conceito de não livre-arbítrio era irrelevante. O júri discordou veementemente. Depois, há questões que podem estar no cerne dos julgamentos de crimes de guerra. Que tipo de ameaça é necessária para que a criminalidade de alguém seja considerada coagida? E quanto a concordar em fazer algo com intenção criminosa, sabendo que, se você recusasse, outra pessoa o faria imediatamente, e de forma mais brutal. Indo ainda mais longe, o que deveria ser feito com alguém que escolheu intencionalmente cometer um crime, sem saber que teria sido forçado a cometer esse ato se tivesse tentado agir de outra forma? Neste ponto, parecemos ter 2 reinos totalmente diferentes de pensamento sobre agência e responsabilidade, pessoas discutindo sobre a área motora suplementar em conferências de neurofilosofia e promotores, e defensores públicos duelando em tribunais. No entanto, eles compartilham algo que potencialmente desfere um golpe contra o ceticismo em relação ao livre-arbítrio. Suponha que se descubra que nosso senso de tomada de decisão consciente, na verdade, não vem depois de coisas como potenciais de prontidão, que a atividade na ESMA, no córtex pré-frontal, no córtex pré-frontal, no córtex pré-frontal. Você certamente não pode dizer que o livre-arbítrio está morto com base nisso. Da mesma forma, suponha que um réu diga: eu fiz isso. Eu sabia que havia outras coisas que eu poderia fazer, mas eu tive a intenção de fazer. Planejei com antecedência. Eu não apenas sabia que X poderia ter sido o resultado. Eu queria que isso acontecesse. Boa sorte tentando convencer alguém de que o réu não tinha livre-arbítrio. Mas o ponto deste capítulo é que mesmo que um ou ambos sejam o caso, eu ainda acho que o livre-arbítrio não existe. Para entender o porquê, é hora de um experimento mental no estilo de Libet. A morte do livre-arbítrio, à sombra da intenção. Você tem uma amiga fazendo pesquisa para seu doutorado em neurofilosofia, e ela lhe pede para ser um sujeito de teste. Claro. Ela está animada, porque descobriu como obter mais um ponto de dados para seu estudo, e, simultaneamente, realizar outra coisa que ela está a fim de fazer. Ganha-ganha. Envolve EG ambulatorial, fora do laboratório, como no estudo do bungee jumping. Você está lá agora, conectado com os cabos, uma eletromiografia sendo feita em sua mão. Um relógio à vista. Como no Libet clássico, a ação motora envolvida é mover o dedo indicador. Ei, não estamos décadas além desse tipo de cenário realmente artificial? Felizmente, o estudo é mais sofisticado do que isso. Graças ao cuidadoso desenho experimental de sua amiga, você fará um movimento simples, mas com uma consequência não simples. Não planeje com antecedência fazer esse movimento, dizem a você. Faça-o espontaneamente e anote no relógio a hora em que você primeiro teve a intenção consciente. Tudo pronto? Agora, quando você sentir vontade, puxe o gatilho e mate esta pessoa. Talvez a pessoa seja um inimigo da pátria,
Um terrorista explodindo pontes em uma das colônias gloriosamente ocupadas. Talvez seja a pessoa atrás do caixa na loja de bebidas que você está assaltando. Talvez seja um ente querido com uma doença terminal, com dores indescritíveis, implorando para que você faça isso. Talvez seja alguém que está prestes a machucar uma criança. Talvez seja o bebê Hitler, balbuciando em seu berçom. Você é livre para escolher não atirar. Você está desiludido com a brutalidade do regime e se recusa. Você acha que matar o caixa aumenta muito a aposta se você for pego. Apesar de seu ente querido implorar, você simplesmente não consegue fazer isso. Ou talvez você seja Humphrey Bogart. Seu amigo seja Claude Rains. Você esteja confundindo realidade com enredo e imagine que, se deixar o Major Strasser escapar, a história não acaba, e você poderá estrelar uma sequência de Casablanca. Mas suponha que você tenha que puxar o gatilho. Senão não haverá potencial de prontidão para detectar, e a pesquisa de sua amiga será atrasada. No entanto, você ainda tem opções. Você pode atirar na pessoa. Você pode atirar, mas errar intencionalmente. Você pode atirar em si mesmo em vez de obedecer. Como uma grande reviravolta na trama, você pode atirar em sua amiga. Faz sentido intuitivo que, se você quiser entender o que acaba fazendo com o dedo indicador naquele gatilho, deva explorar as preocupações libetianas, estudando neurônios específicos e milissegundos específicos, para entender o instante em que sente que escolheu fazer algo, o instante em que seu cérebro se comprometeu com essa ação, e se essas duas coisas são as mesmas. Mas é por isso que esses debates libetianos, bem como um sistema de justiça criminal que se preocupa apenas se as ações de alguém são intencionais, são irrelevantes para pensar sobre o livre-arbítrio. Como ventilado pela primeira vez no início deste capítulo, isso ocorre porque nenhum deles faz uma pergunta central para todas as páginas deste livro. De onde veio essa intenção, em primeiro lugar? Se você não faz essa pergunta, você se restringiu a um domínio de alguns segundos. O que está ótimo para muitas pessoas. Frankfurt escreve: as questões de como as ações e suas identificações com suas fontes são causadas são irrelevantes para as questões de saber se ele realiza as ações livremente ou é moralmente responsável por realizá-las. Ou, nas palavras de Shadlan e Hoskins, a neurociência libetiana pode fornecer uma base para a prestação de contas e responsabilidade que se concentra no agente, em vez de em causas anteriores. Meu ênfase: de onde vem a intenção? Sim, da biologia interagindo com o ambiente um segundo antes de sua SMA aquecer. Mas também de 1 minuto antes, 1 hora, 1 milênio. A principal cantiga deste livro. Debater o livre-arbítrio não pode começar e terminar com potenciais de prontidão, ou com o que alguém estava pensando quando cometeu um crime. Porque passei página após página repassando as minúcias dos debates sobre o que Libet significa antes de descartar tudo alegremente com "e, no entanto, acho que isso é irrelevante." Porque Libet é visto como o estudo mais importante já feito, explorando a neurobiologia de se temos livre-arbítrio. Porque praticamente todo artigo científico sobre livre-arbítrio exibe Libet logo no início. Porque talvez você tenha nascido no momento preciso em que Libet publicou seu primeiro estudo e agora, todos esses anos depois, você está velho o suficiente para que sua música seja chamada de rock clássico, e você tenha começado a fazer pequenos grunhidos de meia-idade, quando se levanta de uma cadeira. E eles ainda estão debatendo Libet. E como observado antes, isso é como tentar entender um filme assistindo apenas aos seus 3 minutos finais. Essa acusação de miopia não pretende soar pejorativa. A miopia é central para como nós, cientistas, descobrimos coisas novas, aprendendo mais e mais sobre menos e menos. Certa vez passei 9 anos em um único experimento. Isso pode se tornar o centro de um universo muito pequeno. E não estou acusando o sistema de justiça criminal de focar miopemente apenas se havia intenção. Afinal, de onde veio a intenção, a história de alguém e potenciais fatores atenuantes são considerados quando se trata da sentença.
Onde eu definitivamente estou tentando soar pejorativo e pior, é quando essa visão ahistórica de julgar o comportamento das pessoas é moralista. Por que você ignoraria o que veio antes do presente ao analisar o comportamento de alguém? Porque você não se importa, porque outra pessoa acabou sendo diferente de você. Como uma das poucas vezes neste livro em que serei conscientemente pessoal, isso me leva ao pensamento de Daniel Dennett da Universidade Tufts. Dennett é um dos filósofos mais conhecidos e influentes que existem, um importante compatibilista que defendeu seu ponto de vista tanto em trabalhos técnicos dentro de sua área, quanto em livros populares espirituosos e envolventes. Ele implicitamente adota essa postura ahistórica e a justifica com uma metáfora que aparece frequentemente em seus escritos e debates. Por exemplo, em Elbow Room, The Verities of Free Will Worth Wanting, ele nos pede para imaginar uma corrida a pé, onde uma pessoa começa bem atrás das outras, na linha de partida. Isso seria injusto? Sim, se a corrida for de 100 jardas rasas. Mas é justo se for uma maratona, porque em uma maratona, uma vantagem inicial tão relativamente pequena não contaria para nada, já que se pode esperar confiavelmente que outras pausas fortuitas tenham efeitos ainda maiores. Como um resumo sucinto dessa visão, ele escreve: afinal, a sorte se equilibra no longo prazo. Não equilibra. Suponha que você nasça um bebê do crack. Para contrabalançar essa má sorte, a sociedade corre para garantir que você seja criado em relativa afluência e com várias terapias para superar seus problemas de neurodesenvolvimento? Não. Você tem uma probabilidade esmagadora de nascer na pobreza e permanecer nela. Bem, então, diz a sociedade, pelo menos vamos garantir que sua mãe seja amorosa, estável, tenha muito tempo livre para nutri-lo com livros e visitas a museus. Claro. Como sabemos, sua mãe provavelmente estará se afogando nas consequências patológicas de sua própria sorte miserável na vida, com uma boa chance de deixá-lo negligenciado, abusado, sendo jogado de um lar adotivo para outro. Bem, a sociedade pelo menos se mobiliza então para contrabalançar essa má sorte adicional, garantindo que você viva em um bairro seguro com escolas excelentes? Não. Seu bairro provavelmente estará infestado de gangues e sua escola subfinanciada. Você começa uma maratona alguns passos atrás do resto do pelotão neste nosso mundo. E ao contrário do que Dennett diz, com 400 metros de corrida, porque você ainda está visivelmente para trás no final do pelotão, são os seus tornozelos que alguma hiena desgarrada morde. Na marca dos 8 quilômetros, a tenda de reidratação está quase sem água, e você só consegue alguns goles da borra. Aos 16 quilômetros, você está com cólicas estomacais por causa da água ruim. Aos 32 quilômetros, seu caminho está bloqueado pelas pessoas que presumem que a corrida acabou e estão varrendo a rua. E o tempo todo você observa as costas distantes do resto dos corredores, cada um pensando que mereceu, que tem direito a uma chance decente de vencer. A sorte não se equilibra ao longo do tempo, e nas palavras de Levi, não podemos desfazer os efeitos da sorte com mais sorte. Em vez disso, nosso mundo virtualmente garante que a má e a boa sorte sejam, cada uma, ampliadas ainda mais. No mesmo parágrafo, Dennett escreve que um bom corredor que começa no final do pelotão, se ele for realmente bom o suficiente, provavelmente terá muitas oportunidades de superar a desvantagem inicial. Meu ênfase. Isso está um passo acima de acreditar que Deus inventou a pobreza para punir os pecadores. Dennett tem mais uma coisa a dizer que resume essa postura moral. Trocando as metáforas esportivas para o beisebol, e a possibilidade de você achar que há algo injusto em como os home runs funcionam, ele escreve: se você não gosta da regra do home run, não jogue beisebol, jogue outro jogo. Eu quero outro jogo, diz nosso agora adulto bebê do crack de alguns parágrafos atrás. Desta vez, eu quero nascer em uma família rica e educada de superdotados do setor de tecnologia, no Vale do Silício que, assim que eu decidir que, digamos, patinar no gelo parece divertido,
Vai me pagar aulas e me animar desde meus primeiros esforços vacilantes no gelo. Foda-se esta vida em que fui jogado. Eu quero mudar de jogo para aquele que sempre soltar e acaline moar. Eu sou marra. E não dou a soco para aquele. Pensar que é suficiente apenas saber sobre a intenção no presente é muito pior do que apenas cegueira intelectual. Muito pior do que acreditar que é a primeiríssima tartaruga, lá embaixo que está flutuando no aracho. Em um mundo como o que temos, isso é profundamente falho eticamente também. Hora de ver de onde vem a intenção. E como a biologia da sorte não se equilibra nem remotamente no longo prazo. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.